Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, saí e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que nos cumulou do seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, no Evangelho deste domingo, coloca diante de nós Jesus, que envia os 12 discípulos 2 a 2 para a missão. Poderíamos quase dizer que Jesus está preparando os 12 para depois continuarem a sua missão. Jesus percorria os povoados, colocando em movimento o reino de Deus. Os discípulos são aqueles que, após a ressurreição, a ascensão do Senhor e o dom do Espírito Santo, levarão adiante a sua missão.
Eles são enviados 2 a 2. Marcos 6, versículo 7. 2 ou 3 era a condição para a validade do testemunho em Israel. Eles deverão, antes de tudo, serem testemunhas daquilo que o Senhor fará através deles. Jesus chamou proscaleitai a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Marcos 6, versículo 7. Chama quem tem autoridade. Jesus os havia chamado para estarem com ele. Marcos 3, versículo 13. Agora os chama e os envia. Jesus dá aos discípulos a sua autoridade. No Evangelho de São Marcos encontra-se um grande número de exorcismos. É a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros. Jesus dá essa autoridade aos discípulos. Eles são continuadores da obra de Jesus. Devem ir como peregrinos, com simplicidade, pois devem levar um cajado apenas. O cajado é o instrumento de um peregrino. Deve viver da providência, pois não deve levar pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. É a simplicidade que deve fazer parte da vida do discípulo. O grande instrumento que o discípulo deve levar é a palavra de Deus. Ele foi enviado em nome de Jesus e deve ser a presença de Jesus. O discípulo é a presença de Cristo. Cristo continua a sua presença através dos discípulos. Por isso, aqueles que não recebem os discípulos não recebem o próprio Jesus. Quem não recebe os discípulos e a sua pregação deve se sacudir a poeira dos pés contra eles. Essa é uma imagem de juízo, imagem que mostra que, rejeitando o discípulo, rejeitaram também o próprio Cristo. O Evangelho mostra que os discípulos cumpriam a missão que Jesus lhes confiou. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Marcos 6, versículo 12. Ontem foram eles, hoje somos nós que devemos levar adiante a obra da evangelização e da missão. A igreja existe para evangelizar. A evangelização é o caminho da igreja. Evangelizar significa reconhecer a própria identidade. São Paulo VI afirma, com toda a força, na Evangelii Nunciandi, número 26, nós queremos afirmar, uma vez mais ainda, que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da igreja. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade à própria vocação da igreja, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. O Papa Francisco tem insistido numa igreja em saída. Uma igreja em missão quer dizer uma igreja missionária. No mandato de Jesus, Mateus 28, versículos 19 ao 20, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja. Hoje, todos são chamados a essa nova saída da igreja, a alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos discípulos. Lucas 10, versículo 17, é uma alegria missionária. A intimidade da igreja com Jesus é a intimidade itinerante e a comunhão reveste essencialmente a forma de uma comunhão missionária.